Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui tudo bem. Está procurando um modelinho aí de tapete oval rápido, fácil e diferente, exclusivo? Está cansada aí dos mesmos modelinhos? Então entra aqui nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar o nosso novo modelinho que já está com a videoaula incluída aqui mesmo nesse vídeo, tá? Modelo Laika, gente, muito fácil, diferente, rápido e econômico. E pode ser feito passadeira aí, caso vocês queiram a videoaula da passadeira, também já deixa nos comentários para mim que eu logo trago a passadeira para vocês. Ele ficou 78 centímetros em comprimento por 49 em largura, tá? E pesou apenas 319 gramas de fios 100% algodão. Eu sempre trabalho com a agulha número 3,5, mas você pode usar a agulha número 4, você pode mudar a ordem do fio para número 8, da sua preferência, tá, gente? Essa aula está bem didática, eu fiz bem vagarosamente aí, então super indico aí até mesmo para você que está iniciando no crochê. Siga a gente lá no Instagram, @tregos_tarecos_, porque quem segue lá vê primeiro. Boa aula, gente! E para o meu modelinho de hoje eu vou estar utilizando essas cores: caramelo 963, azul Caribe 1966, da marca Boca Azul, tá? Fios ordem 6, eu vou usar a agulha número 3,6, mas você pode trabalhar com outras ordens e também com outros números de agulhas. Reserve também uma tesoura para os arremates, tá? E a agulha pode ser a agulha de sua preferência, não precisa ser exatamente essa soft, tá, gente? Como que eu inicio aqui o meu cordão de correntinha, gente? Eu vou fazer bem pausadamente para vocês pegarem, ó. Essa é a minha forma, não quer dizer que seja a única ou a certa. Eu inicio dessa forma, ó. Eu coloco a agulha por baixo, assim, dou uma voltinha, ó, guiando esse fio. Ficou um ezinho ali na agulha, tá vendo? Aí eu busco esse fiozinho aqui e passo por dentro dessa alça que formamos, desse círculo, ó. Ó, aí eu só... Ficou esse lacinho, tá vendo, ó? Agora eu só solto aqui e puxo o fio que vem do novelo, ó. Aí ele aperta na agulha. Esse nozinho específico que eu uso, eu não conto ele como correntinha, tá? Ele não vale como correntinha. As minhas correntinhas contam a partir de agora, ó. Então, eu faço 1, 2, 3... Vou fazer aqui um total de 52 correntinhas e já volto. Feito, então, aqui 52 correntinhas, vou laçar o meu fio na agulha e vou contar agora, ó. Essa alça que está na agulha não conta, eu conto a partir dessa aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, volto na 6ª correntinha e faço um ponto alto. Certo? Fiquei com esse espacinho aqui, ó. Agora, eu vou fazendo uma correntinha, laço meu fio, pulo uma correntinha na base e coloco um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio, pulo uma correntinha na base e coloco um ponto alto. Vou fazendo dessa forma até o finalzinho da minha correntinha. Ficaremos até aqui, então, com um total de 24 quadradinhos, tá? Contando com esse início aqui. Com esse último início que a gente vai fazer, ficaremos com 25 no total, tá? Então, vou fazer agora, ó, terminei o último aqui bem em cima da última correntinha. Vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou virar o meu trabalho, ó, e vou pegar bem em cima desse pontinho alto, vou fechar com ponto baixíssimo e dessa forma está encerrada aqui a nossa primeira carreira, tá? O nosso início do trabalho aqui. Então, agora, para iniciar a próxima carreira, só vou dar uma leve alongada aqui. Vou voltar a minha agulha aqui para dentro dessa alça, ó, para trás, né? Vou buscar o fio e vou fazer aqui um ponto baixo e 1, 2 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto, tá? Só para que esse início e final de carreira, ele não fique nas partes retas. Eu quero que ele fique nas partes redondas aqui do meu trabalho. Vou fazer mais uma correntinha
que vai fazer a vez do espacinho, tá, gente? Até aqui seria a altura de um ponto alto, um ponto baixo, duas correntes para a altura de um ponto alto, mais uma correntinha, então, que será de separação aqui da parte oval para a parte reta. Então, agora eu laço meu fio e bem em cima desse pontinho alto aqui, ó, tá? Eu vou estar colocando o primeiro ponto alto de 7 pontos altos que faremos um após o outro, tá? Então, eu coloquei o primeiro bem em cima do ponto alto. Dentro desse espacinho de uma correntinha aqui, ó, eu vou estar colocando um ponto alto. Em cima desse próximo ponto, mais um ponto alto. No próximo espacinho aqui, mais um ponto alto. Em cima desse, um ponto alto. E até aqui a gente tem 5 pontos altos, eu quero ficar com 7, então, eu venho no próximo espacinho e coloco mais um ponto alto, e em cima desse ponto alto aqui, ó, eu venho e coloco mais um ponto alto, formando, então, a minha sequência, minha primeira sequência aqui, ó, de 7 pontinhos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Eu usei 1, 2, 3 casinhas aqui de quadradinhos abertos. Faço, então, aqui uma correntinha. Vou pular esse espacinho aqui, já venho para esse próximo ponto alto e vou repetir de novo mais uma sequência de 7 pontos altos. Faço uma correntinha, pulo esse espacinho de correntinha aqui, venho para o próximo ponto alto e repito de novo. Vou fazendo assim sequências de 7 pontos altos até eu ficar com 6 sequências, tá, gente? Ficaremos assim, tá, gente? Tendo em mente já que tudo que você fizer deste lado aqui, você vai repetir desse outro. É só repetição, tá? Então, agora eu faço uma correntinha e vou trabalhar nessa alcinha aqui, que fará parte das partes redondas do meu tapete, no meu trabalho, né? As partes das curvas. Então, eu coloco uma correntinha e dentro dessa alça aqui eu vou colocar 3 pontos altos. 1, 2... 3. Feito aqui 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Novamente, vou repetir 3 pontos altos. 1, 2, 3. Então, eu vou ficar com duas sequências de 3 pontos altos dentro da parte das curvinhas, separados por uma correntinha, tá? Vou fazer uma correntinha de separação e agora eu vou trabalhar novamente aqui o outro lado da minha parte reta, que é onde eu falo que vocês vão repetir. Então, em cima desse pontinho alto aqui, eu já coloco o primeiro ponto dos 7 que faremos, bem em cima dele, ó. Dentro da casinha, um pontinho. Em cima do ponto, mais um pontinho. Dentro da casinha, um pontinho. Vamos fazendo dessa forma até ficarmos com 7 pontinhos altos, ó. 7 pontos altos feitos, vou fazer uma correntinha de separação e novamente vou repetir. Desse lado de cá, vou ficar com 6 sequências novamente, né, de 7 pontinhos altos, igualzinho desse, tá? Então, vou adiantar aqui e já volto. Olha só, vocês podem observar que é igualzinho, tá? Por isso, esse tapete é muito fácil, porque você só repete. Aprendeu a fazer um lado, já faz o outro. Depois, você repete algumas carreiras iguais também, né? Só vai mudando aqui nas partes dos aumentos. Então, eu vou colocar aqui uma correntinha para fazer esse outro lado do aumento. Então, eu vou colocar aqui dentro 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço uma correntinha de separação e eu já tenho aqui, né, esse ponto baixo com as duas correntinhas que conta como um ponto alto. Então, aqui eu vou colocar apenas 2 pontinhos altos, ó. 1, 2. Aí, eu fecho com ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha aqui que eu fiz para dar a altura do meu pontinho alto. Tem que sobrar uma correntinha para espaço aqui, ó, tá? Então, ficou igualzinho o outro lado. Fizemos de uma forma diferente aqui? Sim, mas é igualzinho, ó. Tá? E dessa forma, a gente finaliza a nossa segunda carreirinha. Agora, eu vou levantar um pouquinho diferente, tá, gente? Eu vou levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas para fazer a altura do meu ponto alto aqui. Porque agora não é, né,
aquele início de carreira de voltar para trás, a gente só vai levantar ponto sobre ponto. Então, eu posso simbolizar esse primeiro ponto alto com as 3 correntinhas. Vou fazer mais uma correntinha para espaço e simplesmente nesta carreira eu vou estar repetindo os 7 pontos altos. Exatamente, é isso aí que você ouviu. Apenas vou repetir ponto alto sobre ponto alto, onde eu tenho correntinha, eu vou colocar uma correntinha de separação até chegar nas partes das curvas. Nas partes das curvas a gente vai ter mudancinha, tá? As partes retas será igualzinha à carreira anterior. Então, eu tenho aqui 7 pontos altos, olha só, ponto sobre ponto. Vou fazer uma correntinha de separação e vou para a próxima sequência de 7 pontos altos. Então, creio que não tem necessidade de eu ficar gravando, né? Porque é igualzinho, só você seguir aqui, igualzinho, repetindo. Quando chegar aqui nessa curvinha, eu volto. Então, eu cheguei aqui na parte dos aumentos, né? Estamos aqui na terceira carreira, olha só a repetição. Vamos fazer uma correntinha de separação, e aqui nesses 3 pontinhos altos, nós vamos fazer dessa forma, ó, nesta carreira. Vamos repetir esse primeiro ponto, ponto sobre ponto. O segundo, nós vamos fazer entre os pontinhos, ó, tá? O próximo, a gente repete, ponto sobre ponto. O próximo, entre os pontinhos, entre os pontos, ó. E, enroscou meu fio aqui, peraí. E o último, eu coloco ponto sobre ponto. Então, onde eu tinha 3 pontos altos, eu consegui um bloquinho de 5, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Faço uma correntinha de separação e aqui desse outro lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Um ponto sobre ponto, entre os pontinhos, um ponto alto. Ponto sobre ponto. Entre os pontinhos, ponto alto. E o último pontinho alto aqui, ó. Faço uma correntinha de separação e venho aqui do outro lado repetir as sequências de 7 pontos altos novamente. Olha só como que vai ficar a parte redonda, né? As quinas do nosso trabalho vai ficar dessa forma nesta carreira. Então, vou adiantar aqui, ó, e já volto na segunda quina do trabalho. Feito aqui, então, a segunda parte, vamos então para a nossa segunda parte dos aumentos aqui desta carreira. Fiz uma correntinha de separação e vou repetir a mesma coisa, ó, ponto sobre ponto, entre os pontos eu coloco um pontinho extra. Ponto sobre ponto. Opa! Entre os pontos aqui, um pontinho extra. Até eu ficar com 5 pontinhos desse lado também, tá? Tem que ficar tudo sempre bem certinho, o que fez de um lado tem que fazer do outro. Uma correntinha de separação, e agora eu venho aqui, ó, nesse outro bloquinho. Então, vou fazer a mesma coisa, ponto sobre ponto, entre os pontos, pontinho extra. Ponto sobre ponto, entre os pontos, pontinho extra. E aí, o primeiro ponto, né, que a gente fez da carreira, já faz parte desse segundo bloquinho aqui. Então, 1, 2, 3, 4, contando com a correntinha, 5 pontinhos altos, ó. Vou pegar bem em cima da terceira correntinha aqui, deixando uma correntinha para espaço, e fecho com ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente finalizou, então, aqui a terceira carreira, e estamos com as duas partes das quinas iguaizinhas, ó, certo? Vamos iniciar, então, a quarta carreira, fazendo as 3 correntinhas para a altura do ponto alto e uma correntinha para separação. E aqui nas partes retas não teremos mudanças nessa carreira. Apenas vamos repetir, então, os 7 pontos altos separados por uma correntinha até chegar na próxima parte da curva, né? Na primeira curva do nosso trabalho lá. Então, eu vou adiantar aqui, você adianta aí e a gente já volta. Feito, então, aqui, né, a parte reta, agora a gente vai fazer o mesmo processo aqui nas partes dos aumentos, tá? Vamos colocar ponto sobre ponto, entre os pontos a gente coloca um pontinho extra. Ponto sobre ponto, fica bem juntinho, então a gente tem que cuidar para não passar aqui, não pular, né, os pontinhos. Entre os pontos, pontinho extra.
dessa forma. Então, ficaremos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos altos agora nesta carreira. Faço uma correntinha, venho agora para o próximo motivo, né? E repito tudo de novo. Ponto sobre ponto e ponto extra entre os pontinhos. Ficaremos, então, com duas partes assim, ó, de 9 pontos nas curvinhas do tapete, certo? Uma correntinha de separação. E continuamos aqui desse outro lado também repetindo ponto sobre ponto em todos os motivos da carreira anterior. É uma repetição apenas, né? Então, tô chegando aqui ao finalzinho da carreira, tá, gente? Eu dei uma boa adiantada, porque vocês já sabem como é que faz, né? Ó, coloquei o último pontinho do aumento aqui entre a correntinha e o ponto alto aqui final. Tá vendo, ó? Tudo igualzinho. As duas partes precisam ficar igual, sempre conferindo, se não esqueceu nenhum ponto. Vamos contar aqui, ó, 1, 2 na terceira correntinha, então eu fecho com ponto baixíssimo, encerrando aqui esta carreira, tá? Todas as partes dos aumentos tem que ter o mesmo número de ponto alto. Não custa conferir, né, gente? Sempre no final de cada carreira, confira se tá certo. Agora, nós vamos levantar aqui 1, 2, 3 correntinhas para a altura do ponto alto, mais uma para espaço. Venho aqui em cima desse primeiro ponto e coloco um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto alto. Vamos fazendo assim, ó, quadradinhos abertos, né? Por toda a nossa carreira. Dessa vez vai ser só assim, quadradinhos abertos mesmo, até mesmo nas partes dos aumentos, nas partes das curvas do nosso trabalho, tá? Nas partes redondas. Ó. Pulando um ponto na base, colocando uma correntinha de separação, vamos seguindo até o final da carreira. Vou adiantar aqui, ó, essa minha parte até aqui, quando chegar aqui, eu mostro pra vocês. Então, ficaremos assim nas partes retas, tá? E aqui na parte redonda, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. Uma correntinha de separação, venho nesse pontinho e coloco um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto, já coloco um ponto alto, tá? No início do motivo e no final do motivo, nós faremos assim. Nós não vamos dar nenhum pontinho de distanciamento aqui. Nos outros, a gente coloca uma correntinha e pula um ponto na base, ó. Uma correntinha, pula um ponto na base. Uma correntinha, pula um ponto na base. Aí, agora, esse aqui, ó, é o último pontinho. Então, inicial e final. Então, coloco uma correntinha aqui em cima e não dou nenhum pontinho de distanciamento. Uma correntinha, passo para esse pontinho do próximo motivo. Vou fazer a mesma coisa aqui também, tá? Ó, uma correntinha, não pulo nenhum na base e volto aqui no primeiro e já coloco ponto alto, ó. Então, final de motivo, início do próximo igualzinho. Agora, eu coloco uma correntinha e pulo um ponto. Uma correntinha, pulo um ponto. Uma correntinha, pulo um ponto na base. Uma correntinha, então, final aqui, eu não pulo nenhum. Uma correntinha e já passo aqui para a segunda parte reta do meu trabalho, ó. Então, vai ficar assim, tá, gente? Ó, as duas partes redondas, as duas curvas do seu trabalho vai ficar dessa forma, ó. Quadradinho inicial sem pular, aqui quadradinho final sem pular, inicial sem pular, final sem pular. Só isso que você precisa cuidar. O restante é tudo igual, tá? Uma correntinha de separação, pulando um pontinho na base. Uma correntinha de separação, pulando um pontinho na base. Vou seguindo aqui dessa forma até o final da minha carreira. Já encontro vocês lá na nova. Como nosso último motivo, nós não vamos pular também aqui, ó. Então, eu vou pular esse aqui e venho aqui nesse ponto do lado da correntinha inicial e coloco ponto alto. Faço uma correntinha e vou fechar minha carreira na terceira correntinha que eu usei para a altura do ponto alto, fechando, então, com um ponto baixíssimo. Eu vou contar aqui quantos quadradinhos que deu ao todo, só para vocês não ficarem com nenhuma dúvida aí na sua confecção. Então, você vai ficar com 72 quadradinhos abertos na carreira toda, tá? Então, agora, gente, eu vou trocar a cor do meu trabalho, tá? Então, dei mais uma correntinha aqui, ó, e vou estar cortando aqui meu fio. Mas, caso você não vá trocar cor, você vai só subir aqui
igualzinho a gente está subindo as outras carreiras, tá? Com 3 correntinhas para fazer a vez aí do ponto alto. O que eu faço aqui já para facilitar o meu arremate final? Eu já venho aqui, ó, e vou passando esse fiozinho, ó, por uma das alcinhas da correntinha, que aí quando eu vier com a próxima carreira aqui por cima, ele já fica meio que pré-arrematado, tá? Já vai ficando meio que finalizado aqui essa parte do acabamento, ó. Quem aí gosta de arremates, deixa nos comentários, porque pra mim é uma novidade. Eu não gosto de arremate, então quanto mais eu facilito, melhor pra mim. Vou buscar a nova cor. Para introduzir a nova cor, eu vou fazer o mesmo nozinho básico, tá? Que eu já ensinei vocês a fazer no início, né? Da cor caramelo, ó. Mas você pode iniciar do seu jeitinho, tá? Essa é a forma que eu mais uso. E aí, eu vou pegar apenas uma alcinha do ponto aqui, ó, eu vou introduzir, vocês percebam que aqui tem aquelas primeira sequência de 7 pontos altos. Nós temos uma, duas, 3 casinhas abertas aqui em cima da sequência. Então, eu vou usar a última casinha, tá? Vou pular a primeira e segunda na última casinha aqui. Eu vou começar em cima desse primeiro ponto alto aqui, ó, tá? Nós vamos mudar um pouquinho as posições. E aí, eu coloco assim, faço um ponto baixo, subo 2 correntes para fazer a altura do primeiro ponto alto. Aperto bem esse nozinho, tiro aqui, né, a minha agulha do fio, vou esconder aqui esse arremate aqui também, ó, tá? Olha só que dica maravilhosa para você que também não gosta de finalizar um trabalho e ter que fazer todos os arremates de uma vez só. Então, já vai fazendo isso aqui, ó, já deixa pré-pronto, ó. Depois só corta o excesso. Nós vamos usar uma, duas, 3 casinhas, então eu posso passar até aqui, ó, nessa correntinha, nesse ponto alto. Olha que dica boa, gente. São truquezinhos que parecem insignificantes, tá? Mas no final dá uma diferença que você não faz ideia. Olha só, agora eu vou trabalhar aqui os meus 7 pontos altos, pegando apenas em uma alcinha dessa correntinha, né, ou desse ponto alto, ó, e o arremate já tá ficando todo escondidinho ali atrás, ó, tá? Então, eu tenho 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontinhos altos feitos, ó, usei uma, duas, 3 casinhas. O meu arremate ficou todo prontinho, depois eu só vou vir aqui, ó, e cortar esse excesso aqui. Eu posso até colocar uma colinha aqui embaixo, né, e esperar um tempo e depois vir aqui cortar o excesso. Agora, eu faço uma correntinha, vou laçar meu fio, vou pular essa correntinha aqui e vou continuar aqui fazendo sequências de 7 pontos altos, ó. Então, eu tenho um, esse aqui é o arrematezinho, tá? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou fazer assim até chegar na parte da curva, tá? Na parte da quina aqui do meu trabalho. Quando chegar ali, eu volto para te mostrar como que nós vamos fazer aí as distribuições. Já fiz 5 sequências aqui de 7 pontos altos, estou iniciando a sexta e tudo sem aumento, tá, gente? Ó, ponto após ponto. Até vim aqui fazer essa daqui com vocês, ó, para não ficar nenhuma dúvida, né? Eu quero que vocês consigam produzir aí sem nenhuma neura, sem nenhum estresse, né? Então, ó, sexta sequência, ou sexta repetição de 7 pontos altos sem aumentos, ó. Pegamos um pedacinho da parte da curva aqui do nosso tapete, tá? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Uma correntinha ainda de separação, vamos pular esse pontinho. Nesse próximo aqui, a gente coloca um ponto alto. Na correntinha aqui, eu vou colocar 2 pontinhos altos. 1, 2, na correntinha de base, no mesmo lugar, tá? Olha só, bem de pertinho. Agora, no próximo ponto alto, eu coloco mais um ponto sozinho. Na próxima correntinha, eu coloco 2 pontos altos juntos. Na mesma corrente de base, ó. Olha ali, bem de pertinho. E o último pontinho alto, a gente coloca bem em cima do ponto alto. Então, a gente vai ficar com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontinhos altos distribuídos nesta forma aqui, tá? Então, após essa primeira sequência aqui com aumentos, né, na parte redonda, a primeira ficou dessa forma. Agora, a gente vai para a segunda. A segunda é um pouquinho diferente. A gente coloca uma correntinha, pula uma correntinha na base. E nesse pontinho aqui à frente, a gente vai colocar 2 pontos altos. Então, presta atenção que essa sequência do meio são 3 sequências de 7 pontos altos aqui na parte dos aumentos, que terão pontos juntos. Mas a sequência de número 2, a do meio, é a que mais vai pontos, ó. Então, no primeiro eu coloquei 2 pontos altos juntos, e no segundo aqui, ó, na correntinha, eu vou colocar 3 pontos altos juntos. Então, eu já tenho 5 pontos altos. E agora, aqui no último pontinho, eu coloco 2 pontos juntos. Que daí totaliza os 7 pontinhos altos, e eu usei apenas uma casinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Então, a primeira ficou dessa forma. E a segunda, ou seja, a do meio, vai ficar dessa forma aqui, tá? Uma correntinha. E agora, eu pulo essa correntinha aqui, venho para esse ponto alto aqui e vou fazer essa distribuição aqui igual a primeira, igual essa aqui, ó. Então, é um ponto sozinho. Na correntinha, eu coloco 2 pontos juntos. 1, 2. No ponto alto, eu coloco um ponto sozinho. E na correntinha, eu vou colocar os aumentos, né? Que são 2 pontos juntos, ó. 1, 2. Aqui, eu coloco um ponto sozinho. Uma correntinha de separação, pulo essa correntinha de base, e a partir daqui eu vou seguir fazendo daí os 7 pontos altos normal, um seguido do outro, como a gente vinha fazendo nas partes retas, tá? Apenas essas 3 sequências da curva que faremos essas distribuições nos 2 ladinhos, tá? Nas 2 curvas você vai fazer desse jeitinho, que daí dá bem certinho as divisões e também as tensões, vai ficar bem, não vai babadar e não vai repuxar. Sempre com uma correntinha de separação, vou mostrar pra vocês novamente, ó. Dá a impressão que ele foi babadando, tá? Mas ele vai se arrumando aqui nas próximas carreirinhas, é assim mesmo que ele fica, ó. Até aqui não tínhamos aumentos, né? Então aqui a gente fez dessa forma, no centro a gente diminuiu bastante os espaços usados aqui embaixo, e esse aqui ficou igualzinho a esse, certo? Então, eu vou adiantar agora a minha carreira aqui a parte reta eu vou fazer igualzinho eu fiz aqui, e essa parte redonda aqui, ó, eu vou fazer exatamente como tá aqui. Então, vocês façam o mesmo. Então, olha só, eu fiz igualzinho como eu falei pra vocês, e no total a gente vai ficar com 20 sequências de 7 pontos altos distribuídos exatamente dessa forma que eu ensinei vocês, tá? Então, agora eu vou fechar aqui a carreira, pegando, né? Aqui eu coloquei um ponto baixo e 2 correntes. Eu vou pegar na segunda correntinha que eu usei para dar a altura do ponto alto. Vou introduzir a agulha bem em cima da segunda correntinha, ó. E vou fechar aqui, então, com ponto baixíssimo. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e vou repetir ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar novamente nesta carreira com 7 pontos altos. Para cada um dos pontinhos altos que eu coloquei, sempre usando 2 correntinhas de separação. Nós vamos fazer essa repetição por 2 carreiras. Essa que eu estou fazendo aqui, que estou iniciando com vocês, e mais uma. Totalmente igual, tá, gente? Ó, apenas ponto sobre ponto com uma correntinha de separação. Até mesmo aqui nas partes das curvas, tá? Nas partes redondas não vai mudar nada. Então, eu vou combinar com vocês de fazer essa carreira e mais uma, e depois a gente volta. Na terceira carreira, quando finalizarmos a terceira carreira na cor verde, eu volto com vocês. Combinado? Então, adiante aí o seu trabalho, e eu adianto o meu e já voltamos. Então, olha só, vai ficar dessa forma, tá? Se aqui, ó, nessa última carreira, o seu trabalho repuxar demais, você pode colocar 2 correntinhas aqui nas partes das curvas, onde eu coloquei uma, tá? Entre um motivo e outro. Então, agora, a gente vai subir aqui 3 correntinhas para a altura de um ponto alto e uma para espaço, e vamos fazer quadradinhos abertos novamente, igual na carreira aqui em caramelo, igualzinho essa, tá? Só que a gente vai trabalhar por 5, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5 motivos, trabalhando normal, pulando um pontinho de base. A partir daqui, a gente vai ter os aumentos, e aí eu volto pra mostrar pra você como é que é, tá? Que a gente vai distribuir. Mas então, por aqui, na parte reta, você pode ir adiantando aí o seu trabalho, porque é normal, ó. Pula um ponto, faz uma correntinha e coloca um ponto alto. Por 5 motivos desse.
Então, olha só, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 sem aumentos, e agora nós vamos trabalhar 5 com aumentos, tá? O que significa isso aqui, ó. No início do motivo, eu não pulo nenhum ponto de base e eu coloco correntinha aqui em cima, tá? Aí, depois eu sigo normal, uma correntinha, pulo um ponto alto. E os dois últimos eu não pulo, ó. Coloco uma correntinha e logo no ponto à frente eu já coloco mais um ponto alto, lembram? Tá? É igualzinho aqui embaixo, ó. Só que nós vamos trabalhar por 5 vezes, vamos fazer uma correntinha e aqui, ó, entre um motivo e outro, nós vamos estar colocando um ponto alto também, tá? Então, teremos estes aumentos aqui. Sempre no início do motivo, eu não pulo nenhum ponto na base. E entre os motivos, eu vou estar colocando um pontinho extra também. Olha só, tá? Início de motivo, final de motivo, e entre o motivo vou colocar um ponto extra também. Assim. Tá? Por 5 vezes. Então, eu tenho 1 feito, 2, vou fazer mais esse e esse. Então, olha só, por 5 motivos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a gente trabalhou com os aumentos e colocamos um pontinho aqui entre os motivos, tá? Tenha isso em claro na sua mente, que você não vai se perder e o seu trabalho vai ficar bem bonitinho. Agora, a gente continua normal, ó, parte reta. Vamos trabalhar por 5 motivos sem aumentos. Quando chegar lá na outra parte da curva, você vai fazer a mesma distribuição que você fez aqui, tá? Eu não vou gravar com você porque é a mesma coisa. Se ficar em dúvida, é só voltar ao vídeo, tá, gente? Volte aqui nessa tela, faça print se for preciso, vai dar tudo certo, tá bom? Vou continuar minha carreira e já voltamos. Então, olha só como que ficou a segunda parte, tá? Igualzinha a primeira. Já fechei aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e agora eu vou esconder, né? Aqui, ó, com ponto baixíssimo também por cima desses pontos, só pra gente fazer aquele esquema de arremate que eu já ensinei com vocês aqui na cor caramelo, tá? A mesma coisa, vou passar o fio aqui por dentro, daí quando iniciar o próximo, já fica escondido. Então, agora, nas partes redondas, nós teremos 8 motivos onde trabalharemos os aumentos, tá? Então, eu vou começar bem aqui, ó, rente, esse motivo aqui, ó, que faz parte da parte redonda, vou começar bem aqui, nesse quadradinho. Aliás, nesse pontinho aqui atrás, tá? Eu tinha colocado a agulha aqui, vou começar aqui, ó. Vamos trabalhar dessa forma que os aumentos não vai ser igual aos anteriores. Então, se você adiantou seu trabalho, sinto muito em te falar que talvez você pode ter errado aí a distribuição de aumentos. Então, eu vou pegar novamente só na correntinha de trás, ó, tá? Vou passar a agulha dessa forma. Eu fiz um nozinho já no fio. Vou fazer um ponto baixo e 2 correntes para a altura do primeiro ponto alto. Vou passar aqui, ó, esse fio do arremate por dentro das pontinhas aqui ponto alto, aqui esse arremate já vai ficando concluído, tá? Pronto, eu vou botar. Então, com pontos altos eu já tenho. Agora, aqui no próximo, eu vou colocar 2 pontinhos altos juntos, ó. 1, 2. Então, eu tenho 3 pontinhos altos já aqui. Então, agora, o quarto ponto alto. E aqui no espaço de correntinhas, então, eu coloco 2 pontos altos para simbolizar o quinto, o sexto e agora o sétimo. Tá? Então, eu fiquei com o primeiro bloquinho de 7 pontos altos e usei 2 casinhas aqui, ó. Agora, eu coloco uma correntinha, vezes essa que eu fiz com você e mais 2 distribuição, a gente vai fazer a mesma coisa. Pulo aqui, venho para o próximo, primeiro ponto alto sozinho, na correntinha aqui eu coloco 2 pontos altos juntos. Ponto alto sozinho. Na correntinha, 2 pontos altos juntos.
E aqui no ponto alto eu coloco mais um ponto alto sozinho, tá? Então, perceba que eu fiz por 2 vezes a mesma distribuição, usando 2 casinhas. Agora, eu vou fazer mais uma distribuição igualzinha a essa, pulando uma correntinha e fazendo igualzinha essa distribuição. 3, então, distribuição igual. Então, agora nós vamos fazer 2 distribuição um pouquinho diferente, ó. Pulamos o mesmo distanciamento, tá? Só que, ao invés de nós colocarmos aumento em 2 pontos, nós vamos colocar apenas em um, ó. Então, eu fiz 2 pontinhos, um do lado do outro, ó. E agora, no terceiro, eu vou colocar o aumento. Então, eu tenho 4 pontos, 5, 6 e 7. Percebo que mudei um pouquinho a distribuição, tá? Agora, eu faço uma correntinha e vou fazer a mesma distribuição que essa. Pulo um, faço um ponto, 2 pontos. Aqui no terceiro eu coloco o aumento. Então, tenho 4 pontos, 5, 6 e 7. Coloco uma correntinha, pulo um ponto na base, e agora eu vou fazer 3 aumentos iguaizinhos iniciais, tá? Nessa mesma distribuição aqui, ó. Usando apenas 2 casinhas. Nessas aqui, a gente usou 1, 2, 3. 1, 2, 3, tá? E aqui nessas outras agora a gente vai fazer apenas 2. Então, na correntinha aqui eu vou colocar 2 pontinhos altos. Próximo ponto, um ponto alto. Na correntinha, novamente, 2 pontos altos. No ponto alto, um ponto alto, tá? Então, tem os mesmos 7 pontos altos, só que mais apertadinho aqui, ó. Mais juntinhos, tá? Vou fazer mais 2 distribuições iguaizinhas, totalizando, então, 8 motivos de 7 pontos altos com aumentos. Vou dar um pause aqui pra adiantar e já volto. Se ficar parecendo que vai embobadar, não tem problema, porque nós vamos trabalhar mais 2 carreiras aqui, só copiando, como aqui, ó, sempre dar aumentos. Então, ele abre, ele não embobada, tá? Então, fiquei, então, com 8 motivos, né, de aumento, sendo que os 2 centrais aqui só tem um pouquinho de distribuição diferentes, tá? Do outro lado, você vai fazer igualzinho. Agora, eu vou trabalhar por 6 sequências de 7 pontos altos, só fazendo dessa forma assim, ó. Um após o outro, tá? Onde tem correntinha, eu coloco um ponto alto, onde tem ponto alto, eu coloco ponto alto até eu ficar com 7 pontos altos. Colocando sempre uma correntinha de separação em cima e pulando um pontinho na base, tá? Tá bom? Então, faça isso por 6 vezes. Depois das 6 vezes, você vai iniciar novamente a distribuição dos aumentos. Olha só, você vai usar 3 casinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas. Faça essa repetição por 6 vezes e aí você vai ter o distanciamento certinho para iniciar aí os próximos aumentos. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, agora a gente vai começar a trabalhar com os aumentos de novo, ó. Dou uma correntinha de distanciamento, ponto alto sobre ponto alto, e na correntinha aqui eu coloco 2 pontos altos. 1, 2. Ponto alto sobre ponto alto. Na correntinha, 2 pontos altos. 1, 2. Ponto alto sobre ponto alto. Então, eu tenho o primeiro das 3 repetições que faremos iguaizinhas a essa, tá? Então, vou fazer mais 2 e já volto. Então, olha só, 1, 2, 3, motivo de aumento, né? Aí, agora eu vou fazer o quarto, que é aquele um pouquinho diferente, que a gente usa um pouquinho mais de espaço pra distribuir os 7 pontos altos. Então, eu coloco 1, 2, aí no terceiro eu coloco um ponto alto, junto com um ponto alto. Aí, 5, 6 e 7. Uma correntinha por esse ponto. E, novamente, um ponto alto sozinho. Mais um ponto alto sozinho. Aí, aqui na correntinha, eu coloco 2 pontos altos juntos. 5, 6 e 7. Uma correntinha de separação por uma correntinha na base. E agora eu vou finalizar aqui, né, com aquelas 3 sequências, né, 3 distribuições de 7 pontos altos aí com os aumentos, né, nas correntinhas. Então, já estou fazendo a primeira. Farei as outras 2. Opa. Vou fazer as outras 2 aqui pra fechar os 8, nessa parte oval também. E depois eu finalizo a minha carreira com as 6 divisões de 7 pontos altos sem aumentos. No meu, aqui no último motivo, gente, ficou com 6 pontinhos altos apenas. Então, eu vou fazer um aumentozinho aqui, pra que fique certinho os 7 pontos altos, tá?
uma correntinha de separação. E agora eu vou fechar com ponto baixíssimo aqui bem em cima, né, da segunda correntinha que eu fiz em cima do ponto baixo inicial, para iniciar a carreira. Dessa forma, está finalizado a nossa carreirinha aqui, gente. Olha como já tá lindo. Agora, nós vamos repetir 2 carreiras iguaizinhas, só fazendo ponto sobre ponto, igual a gente fez aqui na cor verde, tá? Ó, igualzinho, só ponto sobre ponto. Então, eu não vou gravar com vocês novamente, né? O vídeo já tá ficando bem longo, porque eu tô tentando ser bem paciente. E vocês conseguem fazer aqui, eu posso deixar tranquilamente vocês fazendo, porque é só ponto sobre ponto. Como eu falei pra vocês, não precisa colocar aumento mais, tá? Só repetir ponto sobre ponto, colocando sempre uma correntinha de separação. Eu vou adiantar esta carreira que eu acabei de iniciar aqui com vocês e mais uma, e depois a gente volta. Então, depois das carreiras adiantadas, olha só que lindo! Que tensão de ponto maravilhosa, né, gente? Ó, não embabada, não emborca. E agora a gente vai fazer essa aqui, ó, tá? Essa divisão aqui, essa aqui. Só que nós não vamos pôr esse ponto aqui no meio, entre os motivos. Nós vamos repetir mais parecido com esse aqui, ó, tá? Então, por 8 vezes, nós vamos fazer a mesma divisão desse aqui. E depois, a gente segue 6 motivos nas partes retas, sem precisar colocar aumento, tá? Então, aqui eu já subi, ó, 4 correntinhas, sendo que 3 é para ponto alto e uma para espaço. E já no próximo ponto alto, já coloquei o ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto na base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto na base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha e no próximo ponto alto à frente já colocamos um ponto alto. Então, esse é o aumento, lembram? Nos 2 primeiros pontos a gente não pula e coloca correntinha em cima. E os últimos 2 pontos também, não pulamos nenhum na base e colocamos correntinha em cima, tá? Por 8 vezes. Aqui nas partes das curvas, né, do nosso trabalho, nós vamos fazer assim, ó. Ponto alto, uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, aqui, ó, no início. Aí, agora eu dou intervalo, pulando. Mais um pulando. E os últimos 2 aqui a gente não pula, ó. Só isso. Certo? Eu acho que vocês já sabem, né? Mas eu vim aqui refrescar a memória de vocês, ó. Então, nas partes das curvas, ou seja, aqui nas partes dos aumentos, 8 motivos nós trabalharemos dessa forma. Nas partes retas, 6 motivos sem aumentos. Aqui nessa curva também, tá? 8 motivos, trabalhando igualzinho aqui. Então, adiante sua carreira, eu vou adiantar a minha e já voltamos. Então, olha só, vai ficar assim, dessa forma, ó. As 2 partes ovais, igualzinho essa primeira parte aqui, ó, tá? Não tem dúvida, ó. 8 partes nas curvas com aumento, 6 partes nas partes retas sem aumento aqui, ó. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras só de pontos altos, sem aumentos também, tá? Então, vou levantar 3 correntinhas aqui para a altura do ponto alto. As correntinhas ponto alto, eu tenho ponto alto, ponto alto. As correntinhas ponto alto, ponto sobre ponto. A carreira todinha vamos fazer dessa forma. Se as 2 carreiras, tá? Só na próxima carreira, eu vou trocar a cor do fio, faz aqui. Eu vou carregar a cor anel, eu vou carregar a cor vertical, tá? Veja a cor dele. Sempre mesma cor. As cores, tá? Então, gente, você aqui, fazendo dessa forma. Você faz aí e a gente já volta. A forma de cortar o fio, de iniciar a próxima cor, é igualzinho que eu já fiz aqui com vocês nas outras carreiras. É bem daquele jeitinho, tá? Faça o mesmo esquema dos arremates pra facilitar depois no final, tá? E eu já volto pra darmos continuidade no bico de acabamento. Finalizei aqui, então, ó, tá? Só pontos altos, sem aumentos nenhum. E já passei o arremate aqui por trás, como eu já ensinei vocês, ó. Agora, eu vou iniciar a nova cor do mesmo jeito, tá? Então, eu faço aquele nozinho. E aqui mesmo, aonde eu finalizei, ó, eu vou estar iniciando. Só que eu vou iniciar aqui com, pegando apenas uma alcinha, tá? Do nosso ponto. Como aqui é a correntinha, então fica um pouquinho apertadinho esse primeiro aqui. Então, o que eu vou combinar com vocês? Eu vou fazer ponto sobre ponto novamente. E você vai avaliar o seu trabalho aí. Se caso for necessário, você colocar aumentos a cada
7 pontinhos você vai colocar um aumento nas partes das curvas, tá? Na minha tensão de pontos, eu não vou precisar. Ou, se por acaso eu precisar, eu venho aqui te falar, tá? E agora eu vou seguir aqui, ó, fazendo ponto sobre ponto, pegando apenas em uma alcinha aqui no ponto alto, já aqui nessa fase, já escondendo, então, né, o arremate. E essa parte de pegar assim só uma alcinha do ponto alto também é opcional, tá? Se você não gosta, pode pegar no ponto normal, ó. Então, vou seguir minha carreira todinha, apenas fazendo isso, tá? Esse fiozinho que faltou ali é do arremate da cor caramelo. Depois eu puxo ele lá pra trás e passo a cola e fica tudo certo. Certo? Então, faço a carreira inteirinha dessa forma. Eu vou fazer a minha e já volto. Chegamos, então, aqui ao finalzinho da carreira, ó. Só de pontos altos, sem nenhum aumento. Olha como que tá essa tensão, tá super boa. Vamos fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha que usamos aqui no início para a altura do primeiro ponto alto, tá? Aqui, como eu iniciei bem em cima da correntinha, esse ponto ele ficou um pouco distante, ó. Dá a impressão que tá faltando um ponto aqui, mas não é, tá? Então, agora eu vou fazer uma correntinha aqui para a altura de um ponto baixo, vou vir no próximo ponto e vou fazer mais um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo, no próximo, mais um ponto baixo. Então, contando com essa correntinha que eu fiz aqui para a altura do primeiro ponto baixo, nós ficamos com 4 pontos baixos aqui, tá? Agora, eu vou virar meu trabalho. Essa carreira é um processo de vira o trabalho, faz uns pontos por um lado, vira de novo, tá? Tem que ter um pouquinho de paciência. Faz 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, laço o fio, e vou vir exatamente aqui nessa correntinha que eu acabei de falar, que ela conta como primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto alto, tá? Bem em cima dela. Pode até virar pra conferir, ó, se ficou bem certinho, né? Bem em cima, tá? Feito esse ponto alto, vamos estar virando o nosso trabalho novamente, tá? Vamos subir aqui, então, 3 correntinhas para a altura do primeiro ponto alto. E dentro aqui desse espacinho, vamos estar colocando mais 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 pontos altos feito. Agora, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2 pontos. No terceiro, eu coloco o primeiro ponto baixo dos 4 que faremos. Então, tem 1, 2, 3, 4. Viro meu trabalho. Vou fazer aqui agora 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou contar aqui, ó, 1, 2, no terceiro pontinho eu coloco um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto na base. No próximo, eu coloco um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo mais um ponto na base. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha, e agora bem em cima da correntinha aqui que eu fiz pra fazer a vez de um ponto alto, eu vou colocar o último pontinho alto. Então, eu fiquei aqui, ó, com essa alça, né, de 5 correntinhas e mais 3 de uma correntinha. 3 quadradinhos abertos aqui de uma correntinha. Vou virar o meu trabalho. Novamente, agora eu vou fazer 5 correntinhas, tá? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz 5 correntinhas, vou laçar meu fio, vou vir aqui, ó, em cima desse pontinho alto aqui, e vou estar colocando o primeiro ponto alto de 9 pontos altos que trabalharemos na alça grande, tá? Então, mas o primeiro sempre fica em cima aqui desse pontinho alto. Então, agora os outros 8 eu vou pôr dentro da alça grande. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Contando com aquele que a gente colocou em cima do ponto alto, temos 9 pontos altos aqui no total. Olha só como tá ficando, tá? Feitos os 9 pontos altos, vou pular na base 2 pontos e a partir do terceiro eu vou repetir aqui os pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Fiz 4 pontos baixos, vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço o fio e vou contar aqui, ó. 1, 2 e no terceiro pontinho eu coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto na base e coloco um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto na base e aí eu coloco um ponto alto.
uma correntinha, pulo um ponto, e aqui no último eu coloco o ponto alto. Fiquei novamente com uma alça grande e 3 quadradinhos abertos aqui de uma alcinha só, de uma correntinha só. Viro meu trabalho novamente, vou fazer aqui então 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui, ó, em cima desse pontinho alto, e vou estar colocando então o primeiro ponto alto de 9, que colocaremos de novo. Então, tem um dentro da alça, agora eu coloco mais 8 pontos altos, tá? O primeiro sempre em cima do pontinho, os outros 8 dentro da alça. 9 pontos altos feito, vamos pular 2 pontos na base, e a partir do terceiro a gente coloca os 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Feito 4 pontos baixos, vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laçamos o fio, vamos contar aqui 1, 2 e no terceiro eu coloco o ponto alto. Conto uma corrente, pulo 1, no próximo eu já coloco um ponto alto. Uma corrente, pulo 1, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo 1 e aqui no último eu coloco ponto alto. Certo? Viro meu trabalho, vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço o fio, venho aqui em cima desse pontinho alto e coloco o primeiro ponto alto de 9, que colocaremos novamente. Então, os outros 8 nós colocamos na alça grande, né? Então, gente, é dessa forma aqui que nós vamos fazer o trabalho todinho, tanto na parte reta também, quanto na parte oval, sempre vai ser esse distanciamento, tá? Só se tiver o ponto muito, mas muito frouxo, e aí na parte reta, de repente, ele for querer meio que embabadar, você pode pular 3 pontinhos aqui ao invés de 2, tá? Mas creio que não. Creio que vai dar certo na sua tensão de pontos também, assim como na minha, né? Então, eu vou fazendo aqui essa carreira todinha dessa forma, tá? Se ficou alguma dúvida, é só voltar o vídeo. E já voltamos para finalizar essa carreira. Sempre conferindo, tá, gente? Ó, 3, 6, 9 pontinhos. 1, 2, no terceiro a gente prende com ponto baixo. E coloca o próximo ponto baixo. Ponto baixo. Ponto baixo. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem como que tá ficando. E terem ideia de como que é a tensão, né, que ele tem que ficar. Olha só. É assim mesmo que ele tem que ficar, tá, gente? No final da última carreira, a gente vai trabalhar com pontos baixos aqui por cima, ó. E ele vai pegando mais forma, tá? Então, não importa que ele fique um pouquinho assim repuxado, ó. Só não pode ficar muito. Assim tá normal, tá bom? Então, trabalho dessa forma pela carreira toda e já voltamos. Abrindo bem o ângulo aqui pra vocês verem. É super normal ele ficar um pouquinho assim, ó, tá? Ó. Agora, com o peso do pontinho baixo que vai aqui em cima, ele vai ficar no lugar. Mas, se caso isso te incomodar muito, eu recomendo você desmanchar, então, a carreira, infelizmente, colocar 6 ou 7 correntinhas aqui onde você colocou 5, tá? Olha só, aqui nós vamos finalizar agora juntinhas, tá? O último motivo, e depois a gente vai para a carreira de finalização. Só uma observação antes de fechar a carreira, gente, chegando aqui no finalzinho, nessa última sequência de pontos baixos, faltou um pontinho baixo, então eu deixei com 3 ao invés de 4, tá? E aqui, ó, ficou um pontinho de distanciamento apenas ao invés de 2. O correto seria, na carreira anterior, a gente trabalhar 2 aumentos, tá? Colocar 2 pontinhos altos a mais aqui em algum lugar, para que isso não acontecesse agora nesta fase. Então, peço perdão para vocês, porque eu estou gravando já e fazendo gravando, né? Na verdade. Pra mim, não vai me incomodar. Tenho certeza que vai ficar bem legal a estética, nem vai aparecer esse detalhe. Mas se você for daquela que não gosta de deixar nada, nada, nada diferente, vai ter que desmanchar, infelizmente. E nessa carreira aqui de Azul Caribe, colocar 2 pontinhos a mais aleatórios aí na carreira, tá? Daí fecha certinho. Então, agora eu fiz aqui, né, os últimos 9 pontos altos. Como que a gente vai fechar essa carreira? Eu vou vir bem aqui na correntinha onde eu fiz para a altura do primeiro ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Vou subir com ponto baixíssimo por essa correntinha aqui, tá? Até eu chegar aqui no pezinho dessa correntinha, aonde faz a altura, né, do primeiro ponto, ó, aqui. Cheguei aqui, sem dar corrente, eu vou virar o meu trabalho, tá? Laço meu fio, vou pular 1, 2, no terceiro ponto eu coloco um ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, um ponto baixo.
uma corrente e coloco aqui, então, o último pontinho, tá? Agora, eu faço as 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, chegando aqui ao final da carreira, depois de fazer as 5 correntinhas, nós vamos prender com ponto baixo, baixíssimo, perdão, bem aqui em cima desse ponto alto, ó. Dessa forma, está finalizada a nossa carreira, tá? Ó, tem que ser na mesma altura das outras carreiras, tá vendo, ó? A gente finaliza em cima do ponto alto aqui, ó. A gente não finaliza aqui em cima, né? Então, tem que pegar a finalização bem aqui onde ela deve de estar. Agora, eu vou entrar dentro aqui, ó, vou abraçar esse ponto e vou fazer 2 pontos baixos aqui, tá? Então, 1, 2. Então, nesse pontinho alto, eu faço 2 pontos baixos. Então, em todos os motivos aqui, ó, na parte do pontinho alto, nós colocaremos 2 pontos baixos. Dentro da alça de 5 correntinhas, nós vamos colocar um leque de 3 pontos baixos, ó. 3 pontos baixos, um picô de 3 correntinhas. Novamente, 3 pontos baixos, tudo na alça de 5 correntinhas, tá? Ui, enroscou aqui. Então, logo após o picô, eu faço mais 3 pontos baixos na mesma alça de 5 correntinhas. Então, vai ficar um leque de 3 pontos baixos com picôzinho. 3 pontos baixos no picô e 3 pontos baixos na mesma alça aqui, ó, de 5 correntinhas. Passo para o ponto alto e aqui eu coloco 2 pontos baixos. Passo para a alça e vou colocar 1, 2, 3 pontos baixos. Faço 3 correntinhas, volto e faço o picô. Ainda na mesma alça, eu faço mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Passo aqui para o ponto baixo e faço 2 pontos baixos. Passo para o ponto alto, perdão. Olha só, vai ficando assim, dessa forma, ó. Então, em todas as correntes de 5 correntinhas, né? As alças de 5 correntinhas, ó, são essas alças aqui. Nós colocaremos esse leque de 3 pontos baixos, um picô e 3 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui, ó, onde é aquele ponto alto, a gente coloca 2 pontos baixos, tá? Então, chegando aqui no finalzinho, você vai unir com ponto baixíssimo bem em cima da correntinha que foi feita, né? Pra fazer a vez do ponto baixo, ó. E aí, puxa assim e faz mais uma correntinha. E já pode estar cortando aqui o seu fio. Eu já vou abrir a imagem dele pra vocês verem ele aberto, tá, gente? E aqui os arremates agora, é só cortar o excesso, tá? Essas pontinhas que ficou ali, você corta fora. Porque você já trabalhou com esses arremates aí durante a confecção. Então, eles estão bem amarrados, eles estão bem firmes. Eles não vão soltar mais. Agora, esse último eu faço assim também. Ó, vamos tacando, colocando aqui por baixo, ó. Escondendo, escondendo. E depois você corta o excesso, tá bom? Se tiver uma agulha um pouco menor, você pode usar até uma agulha um pouco menor, ó. Aqui nesses aqui, ó, é só você cortar assim, porque ele já tá todo arrematadinho, ó. Não vai desfiar, não vai soltar. E, ó, seu trabalho ficou perfeito, já do início ao final, ó. É só cortar o excesso que sobrou aqui dos fios. Como esse aqui é o inicial, né? Esse aqui a gente dá mais uma caminhada com ele por aqui.